Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo em Alta, o podcast do Papo Imobiliário. Meu nome é Cíntia e hoje, 24 de abril, vamos juntos em mais uma conversa sobre as últimas notícias do mercado imobiliário. Então, ajuste os seus fones de ouvido, pegue o seu café e vamos às notícias. No episódio de hoje, vamos fazer um giro pelos principais destaques do setor que movimenta sonhos, investimentos e decisões estratégicas por todo o Brasil. Um estudo do FGV IBRE revela que o investimento em imóveis tem superado a Selic, com rendimentos que chegam a impressionantes 19% ao ano. A volta ao trabalho presencial começa a aquecer o mercado de escritórios, enquanto o aluguel residencial segue em alta e já supera a inflação no primeiro trimestre. Mas nem tudo são boas notícias. O litoral sul de São Paulo concentra o maior número de golpes em aluguéis de temporada, acendendo o alerta para locadores e locatários. Apesar da expansão habitacional no país, o déficit ainda é um desafio que pressiona políticas públicas e exige a atenção dos governantes. E com os juros ainda elevados, o mercado pode enfrentar uma retração, segundo a avaliação do fundador da Coelho da Fonseca. No radar da economia, o IPCA 15 dá sinais de desaceleração, mas os custos com alimentos e construção seguem pressionando o índice. Em Belém, o governo se movimenta para conter a especulação imobiliária às vésperas da COP30. E ainda, o aluguel por temporada no Rio de Janeiro cresceu 18% em um ano. E o Brooklyn, em São Paulo, assume o posto de bairro mais caro para alugar na capital, com alta de 15,3%. Em 2024, segundo o levantamento do FGV IBRE e Quinto Andar, os imóveis se destacaram como o investimento mais rentável do Brasil, com retorno médio de 19,1% ao ano, bem acima da Selic, que fechou em 14,25%. A combinação entre valorização, 12,9%, e rendimento com aluguéis, sendo 6,2%, impulsionou esse desempenho. Para o economista do FGV IBRE, André Brás, os imóveis seguem como boa proteção contra a inflação. De volta ao escritório. Com a retomada do trabalho presencial, os aluguéis comerciais registraram alta de 7,88% segundo o Secov de São Paulo. De acordo com a ABF, a Associação Brasileira de Franchising, segmentos como alimentação e beleza cresceram 13%, refletindo a retomada da vida urbana. Com a demanda por imóveis comerciais 30% maior, o setor segue robusto, atraindo investidores em busca de segurança e rentabilidade. Aluguel em ritmo acelerado. Os aluguéis residenciais no Brasil seguem em alta, com um aumento de 3,22% no primeiro trimestre de 2025, superando a inflação medida pelo IPCA, de 2,04%, e pelo IGPM, 0,99%. Em 12 meses, a valorização acumulada foi de 12,91%, de acordo com o índice FIPZAP de locação residencial. Atenção redobrada. Um levantamento da OLX revelou que São Paulo liderou os anúncios falsos de aluguel de imóveis para a temporada em 2024, com 27,1% dos registros em todo o Brasil. As vítimas mais comuns são pessoas buscando casas, 54%, e apartamentos, 29%, para estadias temporárias, especialmente no litoral sul, onde ocorreram 60% dos golpes, com destaque para Praia Grande, 26%, e Guarujá, 15%. Para evitar fraudes, é recomendado conversar diretamente com o responsável pelo imóvel, evitar pagamentos antecipados e usar plataformas confiáveis. Embora o mercado imobiliário tenha registrado crescimento nos últimos anos, um aumento de 34% no número de domicílios em pouco mais de uma década, o déficit habitacional no país ainda é um ponto de atenção, estimado em cerca de 6 milhões de moradias. Esse cenário convive com a alta de 40% na população residente em favelas e a expansão do mercado de aluguel, especialmente entre famílias monoparentais e jovens. Diante desses indicadores, o setor acompanha com interesse as discussões sobre políticas públicas habitacionais que favoreçam a urbanização planejada e ampliem o acesso à moradia, aspectos fundamentais para a sustentabilidade do crescimento imobiliário no longo prazo. Selic nas alturas, negócios sob pressão. Álvaro Coelho da Fonseca, fundador da Coelho da Fonseca, alerta sobre os impactos da taxa Selic em 14,25% no mercado imobiliário, comparando o atual cenário ao período do governo Dilma Rousseff. Para ele, juros elevados dificultam os investimentos e prejudicam o setor. Apesar disso, o empresário destaca a resiliência das empresas consolidadas, que têm mais capacidade de adaptação em tempos de crise.
Pressão no bolso e na obra, os números por trás da inflação. A prévia da inflação oficial, o IPCA 15 de abril, deve indicar desaceleração, mas segue pressionada pelos preços de alimentos e custos da construção. O INCCM pode atingir o maior nível em 12 meses, com destaque para o encarecimento da mão de obra. No cenário internacional, o mercado de trabalho dos Estados Unidos mantém resiliência, o que pode adiar cortes de juros pelo Fed. Todos os dados serão divulgados na sexta-feira, dia 25, e são essenciais para entender os próximos movimentos econômicos. O governo federal planeja firmar um termo de ajustamento de conduta, TAC, com o setor hoteleiro de Belém para evitar abusos nos preços de hospedagem durante a COP30, que ocorrerá em novembro. A medida busca assegurar que a cidade acolha os visitantes de maneira adequada, sem inflacionar os valores das diárias. Belém já enfrenta altos preços de aluguel, sendo a segunda cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil, e o governo tenta coibir práticas especulativas. O TAC também envolverá plataformas como o Airbnb. Rio em alta, aluguel por temporada vira ouro. Entre abril de 2024 e março de 2025, o Rio de Janeiro registrou um aumento de 18% no número de imóveis destinados ao aluguel por temporada, passando de 21.180 para mais de 25 mil anúncios, de acordo com o Secov Rio. Esse crescimento acompanha o aumento no turismo e a busca por opções de hospedagem mais flexíveis. O bairro Recreio dos Bandeirantes liderou o aumento proporcional, com um salto de 367%, seguido por Barra da Tijuca e São Conrado. Apesar da expansão em outras regiões, Copacabana, Ipanema e Leblon continuam sendo os bairros com maior número de imóveis, com Ipanema registrando as diárias mais altas. Aluguel em São Paulo dispara. O Brooklyn assumiu a liderança entre os bairros mais caros para aluguel em São Paulo, com um metro quadrado chegando a mais de R$ 99, alta de 15,3% em um ano. A Vila Olímpia caiu para a segunda posição. O mercado paulistano registra 44 meses consecutivos de valorização. Especialistas alertam para a importância do planejamento financeiro e da atenção ao histórico de valorização ao negociar contratos. E já que o fim de semana está chegando, em todos os episódios a gente compartilha dicas especiais de leitura, filmes ou séries para você curtir nas suas pausas. Aproveite essas dicas para relaxar, se inspirar e começar a próxima semana com ainda mais energia e ideias para transformar o nosso mercado. Para a sua sessão cinema, se você aprecia histórias que revelam o lado humano por trás de profissões desafiadoras, vale a pena conferir The Pitt. A série mergulha na rotina intensa de um hospital em Pittsburgh, nos Estados Unidos. A história acompanha o Dr. Rob durante um turno de 15 horas na sala de emergência. É uma narrativa densa, realista e emocionante sobre os dilemas éticos, os desafios emocionais e os conflitos políticos enfrentados por profissionais da saúde. Mais do que um drama médico, The Pitt nos leva a refletir sobre empatia, vocação e o impacto de um sistema de saúde em crise. Uma ótima pedida para quem busca uma história envolvente, com profundidade e relevância. Agora, se você quer aproveitar e curtir uma boa leitura, no episódio de hoje, a dica de leitura vai para quem busca resultados consistentes, tanto na vida quanto nos negócios. O livro Cabeça de Campeão, de François Ducasse, propõe uma verdadeira imersão na mentalidade dos grandes realizadores. Mais do que uma obra sobre alta performance, ele apresenta o chamado Mapa Mental dos Campeões, um guia prático e reflexivo sobre os obstáculos, armadilhas e virtudes que fazem parte da jornada rumo à excelência. Com base na experiência dos autores no universo esportivo, o livro revela como atributos como generosidade, lealdade, resiliência e senso de propósito são fundamentais para quem deseja não apenas vencer, mas crescer com elegância. Se você está em busca de clareza mental, foco e motivação para alcançar seus objetivos, pessoais ou profissionais, essa leitura vai te inspirar a adotar uma nova postura diante dos desafios. Nós vamos ficando por aqui, mas não sem antes mencionar que se você ainda não conhece o Papo Imobiliário, este é o nosso convite. Somos um dos maiores portais de conteúdo para o mercado imobiliário brasileiro. Acesse o site www.papoimobiliario.com e conheça um pouco mais sobre nós. Não esqueça de seguir a nossa página no Instagram com @papimob e assinar nossa newsletter, mais um canal de notícias diretamente para você. E como dica boa, dica compartilhada, não esqueça de encaminhar o nosso podcast para um amigo do mercado imobiliário ou para quem, assim como você, se interessa pelo nosso mercado e quer saber um pouco mais. Até o nosso próximo papo.